Senhoras e senhores, muito que péssimo. Eu tô até tentando me esconder aqui no escuro do pequeno cativeiro que estou no brinco de ouro da princesa, porque o Santos conseguiu, enfim, jogar absolutamente nada, uma partida realmente vergonhosa, e perdeu para o Guarani por 2-0. Eu vou tentar apoiar no meu computador, eu só queria abrir o vídeo mostrando que estou no estádio. Meti o dedo na câmera. Por que vim para o Brinco de Ouro? Porque eu gosto de viajar, né? Antes que você fale, meu Deus, gastou dinheiro. Gastei, eu sei. Mas eu gosto de viajar, eu gosto de ver jogo em estádio. Eu acho que é um lugar melhor para você entender de tática. E eu entendi todas as besteiras que o Santos fez nessa segunda partida do Campeonato Paulista. Guarani 2, Santos 0. O Santos perde pelo menos um ponto, né? Você pode falar 3, mas pelo menos um ponto. Que, de novo, eu tô calejado. Podem fazer falta lá na frente, no quesito de classificação, e não tem madeira aqui perto. Mas eu vou falar a verdade, no quesito em que estamos calejados, o do rebaixamento. Foram 2 anos seguidos brigando contra rebaixamento por pontinhos perdidos em jogos aleatórios como esse de hoje. E o Santos mais uma vez perde. Não perdia para o Guarani há 13 anos, caiu mais um tabu, mais um vexame e uma atuação realmente pavorosa. O time não jogou absolutamente nada, a zaga foi a pior em campo, mas o ataque foi inoperante. E o João Paulo, mesmo fazendo 2 grandes defesas, mais um jogo em que comete um erro grave, dessa vez o pênalti, que pra mim aconteceu. Eu sei que há uma discussão aí na internet, mas pra mim, pode haver a discussão, mas pra mim aconteceu. Ele bate na perna do atacante do Guarani, e é pênalti, querendo ou não é pênalti. Compensou contra as 2 defesas, mas ele não faz gol. Se ele não faz gol e tomou 2, o Santos perdeu. Bem, eu tenho várias anotações, inclusive o celular está anotado no meu computador, para eu não esquecer, mas a gente vai ter que começar por algo que eu não sei se é erro, porque como o Gabriel Amaral do Raiz Tricolor nos informou no vídeo de chegada do Odair Hellmann, o Odair traria 2 coisas, segundo o Gabriel: irritação e pontos. Pois bem, 50% ele conseguiu hoje, foi a irritação. Eu não faço a menor ideia do que ele tentou fazer ao ter 3 volantes, coisa que o Gabriel também comprou a ideia, também citou, botou 3 volantes, mas o time não tinha armação. E a correção dele no segundo tempo foi passar a jogar no 4-2-4. E veja, 4-2-4 mesmo. Eu estou deixando muito claro que nenhum dos atacantes nenhum dos pontas virava meia e tentava armar. Simplesmente o time jogou num 4-2-4. No primeiro tempo, foi o Dodi recuado, com o Zanocelo de meia esquerda, com o Sandri de meia direita. Só que os 3 recuados, sempre atrás ali no meio campo. Ninguém armava o jogo. Às vezes o Soteldo aparecia, às vezes o Mendoza aparecia, mas nenhum dos 3 volantes armava o jogo. O que isso causava? Quando um dos pontas ia para o meio, abria-se um espaço e o Santos perdia um dos pontas. Às vezes, um lateral subia nesse espaço. Se o Soteldo caía para o meio, o Lucas Pires subia na esquerda. Se o Mendoza caía para o meio, o João Lucas subia na direita. O Mendoza foi ponta direita hoje. O Marcos inexistiu na partida, porque sem o meia e com pontas perdidos, a bola não chegava. Então causava esse efeito. Você não tinha meia, um atacante tinha que virar meia, aí um lateral virava ponta. Ou seja, nisso tem 3 improvisos. O volante, que era para ser meia e não é, o ponta que vira meia, e o lateral que vira ponta. Por isso, o Santos não teve chances perigosas na partida, né? O Santos não criou nenhuma chance perigosa. O Santos foi inoperante. No segundo tempo, quando ele tira o Zanocelo de novo, muito mal, e coloca o Ângelo, ele não fez com que o Ângelo, ou com que o Mendoza, que ficou em campo, ou que o Soteldo virasse o meio. Ele deixou o Dodi e Sandri sozinhos, abriu o Ângelo e o Soteldo não pisou mais no meio campo, e Mendoza e Marcos Leonardo viraram uma dupla de ataque, ou seja, tinha os 4 lá na frente. Quando entram Lucas Barbosa e Juan e saem o Marcos e o Mendoza, é a mesma coisa, a substituição é colocando os 2 lá na frente. Continuou inoperante. A outra substituição, tirando a do Ângelo, claro, que foi no intervalo, é a do Natan pelo João Lucas, que não muda absolutamente nada, e a do Braga no lugar do Dodi piora o time, que eu achava que era impossível, mas conseguiu piorar, porque ele colocou mais um jogador na frente e recuou o Lucas Barbosa para ser, entre muitas aspas, um armador junto ao Sander.
Eu realmente não consegui compreender absolutamente nada do que foi feito pelo Odair Hellmann nessa partida. Eu tô aqui com um fã do canal, vou pegar de surpresa. Eu esqueci seu nome, O Luiz Eduardo. Luiz, eu falei demais. Desabafa alguma coisa que você quer. O Noré já falou tudo aí que podia falar, mas triste, frustrante hoje a atuação do Santos, né? A gente esperava, apesar de não ter jogado tão bem também, mas a vitória contra o Mirassol, a gente esperava que o time já estaria mais solto, mais à vontade, mas o Odair inventou demais hoje, não entendi. As laterais estavam muito assim, vagas, não tinha ninguém para tomar contra-ataque, estava muito fácil. E foi isso que aconteceu. O segundo gol, o Guarani já começou, já mandou uma bola lançada. Eu nem citei, o segundo gol do Guarani é com 17 ou 18 segundos. Absurdo. Tipo, uma bola lançada nas costas do Lucas Pires, cruzamento, e o Nicolas Careca, assim, tomamos um gol do Nicolas Careca, que é horrível, a torcida do Guarani odeia ele. Bom, contextualizando, você é aqui de Campinas, né? Sou de Campinas. Frustrante, e espero nas próximas partidas aí que o Santos melhore muito e que o Odair entenda que ele não pode repetir nada do que ele fez hoje, porque senão vai dar merda de novo. Tirando o palavrão que vocês sabem que eu não falo, tá tudo bem. Eu concordo. E aí o Luiz lembrou uma coisa muito interessante que eu estava esquecendo de falar. Eu falei no grupo dos membros. Ao avançar os laterais, muitas vezes mesmo ao mesmo tempo, o Santos correu um risco de ficar tomando contra-ataque. O segundo gol, né, no caso, eu nem acho que seja um contra-ataque, mas é de fato nas costas do Lucas Pires, que está adiantadíssimo, mais uma atuação muito fraca do Lucas. E o Bauerman e o Maicon o tempo inteiro jogando a lá de início, na linha do meio campo, correndo para trás. Só correndo para trás sem os laterais para ajudar, que os dois avançavam ao mesmo tempo. O Santos correu um risco enorme de tomar gol de contra-ataque e não tomou por um milagre. Agora, isso não exime a dupla de zaga da partida horrorosa que eles tiveram. Primeiro, no lance do pênalti, o Bauerman tá tirando uma soneca. Eu que tô morrendo de sono, acordei cedo, viajei. Tô um pouco menos sono do que ele naquele lance. Perde a bola de um jeito infantil, realmente inexplicável. No lance da bola na trave, o Lucas Pires faz a mesmíssima coisa. E no lance do gol, o segundo gol, o Maicon não cola no Nicolas, né? Não cola, não chega perto. E o João Lucas atrás dele não avisa, também não cola, enfim. Não há marcação individual do zagueiro, o lateral não faz a cobertura. O Nicolas está entre os dois e cabeceia com tranquilidade. Então, assim, a atuação foi pavorosa, os zagueiros pavorosos, os laterais completamente sem sentido e com posicionamento completamente ofensivo, sendo que o João Lucas foi contratado porque era defensivo, mas também não defende. Qual é o rolê? Qual é a ideia? Os volantes, o Dodge, meu Deus do céu, se o Dodge acertou um passe nessa partida é um milagre. O Zanocelo, eu não sei, né? Alô Sevilha. O Sandri não aproveitou a grande chance que teve. O Mendonça deu 2 chutes horrorosos no primeiro tempo. O Soteldo dribla, tudo bem, joga sozinho, não passa uma alma perto, mas desaprendeu a chutar de novo. Tá lembrando o Soteldo quando chegou, que driblava, chutava muito mal. E o Marcos, a bola não chega. O Marcos é o menos culpado, né, junto ao João, porque a bola não... Se bem que o João fez pênalti. Porque a bola não chega, não tem armação. Eu defendo há um tempo e agora vou ter que defender de forma mais veemente. Claro que é só o segundo jogo na temporada, que as coisas mudam, mas o Santos precisa contratar um meio. O Santos vai precisar investir, o Santos precisa, ou que o Miguelito volte do problema na família dele, inclusive toda a força para ele, para os familiares terceiros, né? Ou o Miguelito vira esse meia, ou, sei lá, o Ivonei vira um jogador do profissional, que eu não acho que ele seja, mas vai que vira, ou contrata, gente, porque não tem uma alma, ou Pirani, né, sei lá. Não tem meio campo. Carabarral, não sei. Simplesmente não há meio campo. Olha, eu tô na parte central. De novo, vou filmar, tá escuro. Eu estou exatamente na parte central. A linha central tá aqui. Eu vi o jogo no melhor setor do estádio, inclusive é um camarote que me liberaram de ficar aqui. A tática tá na minha frente. E ela foi um meio-campo à la Gesualdo Ferreira. Inexistente. O famoso latifúndio, como eu falava. Jogador a jogador rapidamente, eu acho que o João comete o pênalti, depois vira o herói de sempre, mas é o segundo jogo seguido, que o João comete erro. Isso é preocupante. João Lucas, simplesmente ofensivo, mas ele foi contratado para ser defensivo. Só que não ajudou muito no ataque. Péssima partida. Não tão ruim quanto a do Lucas Pires. Mais um jogo em que ele desperdiça a ausência do Felipe Jonathan. A gente já começa a cogitar
o Natan, que tem treinado como lateral esquerdo no time reserva, a jogar lá, porque, meu Deus, os dois zagueiros, para mim, piores em campo, com alguma tranquilidade, o Dodge acompanha. As falhas individuais de Bauerman e Maicon foram muito claras, e o Dodge simplesmente não entendia o que ele veio fazer. O Zanocelo sai com merecimento no intervalo, o Sandri eu não vi em campo, o Mendonça eu só vi quando ele deu um chute torto no segundo tempo, eu lembrei que ele tinha dado um outro chute torto, aliás, no fim do primeiro tempo, eu lembrei que ele tinha dado um outro chute torto no começo do primeiro tempo. O Marcos, como eu falei, não dá para analisar. O Soteldo driblou muito, chutou muito mal, fica cruzando, mas gente, precisa ter outra jogada. E quem entrou também não produziu nada. O Ângelo não produziu, o Braga nem teve tempo, o Barbosa sabe Deus por que entra, o Rua mais uma vez, inclusive é o simbolismo, né, do Rua, é aquele lance já nos acréscimos, 45 mais ou menos do segundo tempo, em que o Ângelo tem a oportunidade de chutar, não chuta, o Rua tem a oportunidade de chutar, não chuta, não sei quem tem a oportunidade de chutar, não chuta, o Soteldo tem a oportunidade de chutar, não chuta. Eu e o Luiz aqui não vamos chutar, gente, a gente não tá em campo. São vocês em campo que vão chutar. Quem tá nos assistindo não vai chutar, né? E o Natan, sei lá também o que fez. Enfim, uma atuação horrorosa. Claro, a gente pode lembrar, na primeira rodada os outros grandes não venceram. Não é que o Santos vai ser rebaixado, é o pior ano da história, porque perdeu na segunda rodada de Paulista. Mas eu acho que se você tem 2 jogos e a vitória não veio com nenhum destaque brilhante, olha, você fale, nossa, isso aqui, hein, vamos utilizar pro resto do ano. Não teve. E uma derrota em que você quer descartar um monte de coisa, que não foi uma derrota ao acaso, é desesperador sim.